Olá, diabinhos e diabinhas, aqui estou eu de volta, agora com a primeira história. Começando assim, eu vou dizer para vocês que eu não sei o tempo exato, a data que aconteceu, mas o que acontece? Até onde vai o jogo do copo? Eu posso garantir para vocês que foi entre o ano de 91 e 92 que isso aconteceu, onde eu participei. Então, eu posso garantir a vocês que isso eu presenciei. Estava eu e uma turma de amigos, nós estávamos entre um número de 8, 9 amigos, e a gente tinha muito isso de curiosidade, de desafiar, uh, até além, depois vocês vão ficar sabendo de outras histórias do nosso grupo de amigos. Só que aquele dia a gente resolveu desafiar jogando o jogo do copo. Daí um dizia, tem que ser feito de tal maneira, outro dizia, não, vamos fazer assim. Daí as mulheres, né, as moças, todas adolescentes, resolveram que iam fazer o alfabeto para fazer o tabuleiro. Enquanto o outro correu buscar um copo americano para colocar no centro do tabuleiro. Daí ficou aquela intriga assim, mas eu quero na minha casa, não, mas eu quero na minha casa, eu quero lá na casa do fulano, do João, do Pedro, e ali ficaram. E a gente por uns minutos estava ali na esquina, todos que ficava entre uma casa e outra, tentando decidir qual casa que ia fazer. E a hora passando. Lembro que eu era medrosa, curiosa, mas medrosa, muito. Eu ainda disse, eu não vou fazer se der meia-noite, porque eu tenho medo. Daí eles disseram, não, não precisa ter medo. Não. Então tá, a Francisca aqui foi. Daí decidiram fazer na casa de um deles, que ficava tipo 2 ruas abaixo da minha casa. Daí chegamos lá, a gente arrumou tudo, ele estava sozinho em casa, a gente foi para a sala, desocupou, tirou os móveis mais para o canto, para dar espaço da gente sentar no chão e fazer tudo no chão. O que aconteceu? A gente colocou o tabuleiro, que a gente mesmo montou ali naquela noite, e a gente estava muito interessado em descobrir se realmente existia isso do copo, do espírito vir no copo, do espírito responder. Eu lembro que na hora que a gente iniciou ali a montar as coisas, tinha uma luz que piscava muito e eu disse, eu acho que isso não vai dar certo. E tinha outra menina que disse também, eu acho que não vai dar certo, eu tô com medo. E a gente insistiu e foi fazer. Quando a gente sentou todos em círculo, a gente colocou o tabuleiro no meio, colocou o copo, e daí um deles disse assim, mas precisa de concentração, tem que fazer uma oração. Lá a gente fez uma oração. Já não conseguia, daí ninguém sabia fazer. Ninguém lembrava da oração, nem da oração do Pai Nosso. Mas conseguiram. Foi que insistiram, conseguiram. E a gente esperou um tempo e nada. E aquele copo não se movia. E a gente colocava o dedo e não se movia. E aquele copo começou a suar. Mas suar muito. Como, assim, eu não sei explicar, mas era assustador. Era de dar pânico. Aquele copo suando. E ele não movia. Quando daí um disse assim, um gritou assim na hora, o copo se mexeu. A gente foi ficar mais fixo ainda no copo, assim, quando nisso um dos nossos colegas começou a falar. Ele simplesmente começou a falar coisas que não tinham nada com o que nós estávamos fazendo. Ele só dizia, eu não vou mais embora. E nós dizia, eu vou dizer João para não dizer o nome, tá? E nós dizia assim, João, por que tu tá falando isso? E ele só dizia assim, eu não vou mais embora, vocês me chamaram. E nisso já tinha choro, já tinha desespero, já tinha gente em pé que não estava mais sentada.
E ele permanecendo ali, sentado, só dizia que não ia embora. E daí perguntaram o nome dele, ele disse o nome, que eu não vou me recordar certinho, exato o nome dele. E a gente começou, mas não é o João, não é o João. O que que faz agora? O copo não se mexeu, o espírito tá nele. Daí tinha um que era um dos mais velhos, pegou e disse assim: ah, tem que quebrar o copo. E a gente não, tem que primeiro mandar ele embora. Como é que a gente vai fazer para mandar esse espírito que pegou o João embora? Daí pessoas que estavam mais calmas tentavam conversar, porque outras choravam muito. Eu era uma das que chorava. E ele simplesmente dizia que não ia. E que não ia, que não ia, que não ia, que tinha chamado e ali ele ia ficar. Aquela lâmpada que eu falei no início começou a piscar, piscar cada vez mais. As cortinas parecia que tinha vento na casa e a gente não sabia o que fazer. Era uma turma de adolescente entrando em pânico, chorando. O João totalmente fora de si, porque não era ele. Eu acredito que não era ele, eu vi que não era ele, a voz era diferente, ele dizia coisas que jamais assim a gente pensava que o João iria falar, era totalmente coisas que não era da nossa realidade, e ele insistia que não ia embora. A gente pegou uma vela. Na hora lá, uma lembrou e disse assim: "Não, vamos acender uma vela". Daí outro disse: "Não, vela não, vai pegar fogo, não sei o quê. Já tá acontecendo coisa ruim demais". E isso já era mais de meia-noite. E nós lá. E o João, daquele estado que ninguém entendia. Ele não se debatia. Ele só respondia e falava que não ia embora. Que nós tinha chamado ele ali. E nisso daí eles decidiram que então iriam sim quebrar o copo. Mas que o copo tinha que ser quebrado numa esquina, na rua. E nós pensamos assim: quem é que vai ser que vai sair para a rua e deixar o João aqui? Não tem como deixar o João aqui assim. E ele dizendo: não quebra o copo porque eu não vou embora. E teimava em dizer que não ia embora. Ali a gente começou a chorar, rezar, se ajoelhar, tudo possível fazer e nada, e nada, e nada. Foi que daí uma pessoa de fora chegou até nós e viu que nós estava desesperado, porque um saiu para a rua, outro voltavam, e foi e disse assim: o que que você estava fazendo? E a gente disse: a brincadeira do jogo do copo. Daí ela disse: vocês são tudo louco, vocês não sabem com quem estão mexendo. E a gente não queria, eu tinha uns 16 anos, não queria nem imaginar que aquilo ali fosse tão horrível assim, mas foi horrível. Foi quebrado o copo, um dos integrantes da nossa turma foi e quebrou o copo, mas não adiantou. O João, no caso, ainda estava falando como se não fosse ele. Ele estava totalmente fora de, não era ele, era algo assustador que estava nele. Daí quando o olhar dele era diferente, os gestos que ele fazia quando ia falar com a gente era diferente, só que ele não saía do lugar. Era isso que nos assustava mais ainda. Porque daí uns chegaram a dizer: o João tá brincando. Mas o João não era de brincar. Quem conhecia sabia que ele não ia brincar com isso. Ele ia fazer a brincadeira ali do jogo do copo, mas não iria ser capaz de inventar aquilo. Essa pessoa que chegou de fora ficou ali nos ajudando e começou a conversar com o João. Conversar. E daí o João respondia. Como nós ali era uma turma de adolescente, ela começou, e ela já uma pessoa mais velha, ela começou a conversar. E começou a pedir para ele ir embora, que não era o lugar dele. E ele sim contou, ele disse daí assim que ele não aguentava, que os bichos tinham comido ele, que ele não aguentava aquela vida, não é vida, né? Ele não aguentava aquela situação. A gente começou a rezar muito, 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 assim, ó. Apareceu daí, todo mundo sabia rezar. É incrível.
Antes ninguém sabia. Apareceu lá o troço, todo mundo achou de se saber rezar. Daí o que que aconteceu? Sim, ele decidiu ir embora. Mas ele disse: vocês não brincam mais comigo, porque eu não sou para brincar. Vocês não fazem mais isso, porque da próxima vez eu venho para ficar. Assim foi a nossa brincadeira, que não terminou nada bem. E eu deixo aqui esse relato para vocês. Até mais.